Fala, rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa manhã com o mundo de informações pra deixar você super bem informado. Vou falar sobre a possível saída do Del pro futebol europeu, que tem de verdade, o que tem de mentira nessa situação que foi repercutido no futebol europeu. Os reforços da equipe do Tricolor que até agora deram e não deram certo, e outras informações do Bahia que se prepara para jogo contra a equipe do Remo pela Copa do Brasil, jogo contra o São Paulo, jogo contra o Cruzeiro. O Bahia vai ter uma sequência pesada e precisa sair do buraco que tá se enfiando. Antes de qualquer coisa, peço pra você para deixar o like aqui na Gol, inscrever-se no nosso canal, é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, tem vídeos todos os dias aqui pra você ficar super bem informado. Então dá essa moral, deixa o like, inscreva-se. O passo é o seguinte, você verifica primeiro se você tá inscrito. Tá inscrito? Beleza. Agora você vai ativar as notificações pra todas as vezes que tiver um vídeo, você ficar super bem informado com a gente. Depois disso, qual é o próximo passo, Jonas? Você vai comentar aqui no começo do vídeo, né? Dá um salve, né? Você vai hypar o vídeo no final, você vai comentar de novo o que você achou, as suas percepções sobre as informações. Esse comentário no começo e no final do vídeo é muito importante pro YouTube entender que você gostou do nosso conteúdo, dá essa moral pra gente crescer cada vez mais, tá? Porque deu uma diminuída nas visualizações, deu uma diminuída no nosso engajamento, e é importante para que nós possamos chegar a muito mais torcedores. Então, deixa o like, inscreva-se, dá uma hypada no vídeo, verifica se tá inscrito, comenta no início e comenta no final do vídeo também, é muito importante pra gente. Vamos às informações de hoje. Meus amigos, olha só, a sequência do Bahia no Campeonato Brasileiro, a sequência chatinha, tá? Chatinha. Vai enfrentar o São Paulo, fora de casa, não é fácil. Não é o melhor São Paulo dos últimos anos, nós sabemos disso, mas é um São Paulo chato de se enfrentar. Depois vai jogar em casa contra a equipe do Cruzeiro, jogo difícil também, jogo sábado às 21 horas. E depois é o jogo fatídico, o jogo contra a equipe do Remo. E eu vou dizer pra vocês uma parada. Eu não queria falar isso não, porque você pode achar que eu tô querendo, né? Não, eu tô com uma sensação de que esse jogo, eu acho que, não sei se eu falo, mas eu tô com a sensação que esse jogo contra o Remo pode ser um jogo importante de uma virada de chave. Porque se eu fosse apostar um dinheiro hoje, Jonas, pô, você apostaria um dinheiro que o Bahia vai se classificar aí contra o Remo? Não sou maluco e não rasgo dinheiro. Mas algo me diz que, tipo assim, esses caras vão tentar jogar o jogo da vida nesse jogo contra a equipe do Remo. E aquele jogo contra o Remo, no Mangueirão, o Bahia foi melhor em grande parte do jogo, né? O gol do Everaldo, depois o time baixou um pouco a intensidade, depois teve um pênalti do Juba que ele acabou perdendo, que poderia ter mudado o panorama do jogo, sabe? Ali aconteceu muitas coisas durante a partida que, na minha concepção, de alguma forma podem ter dificultado ou podem ter atrapalhado o Bahia naquele jogo. Agora, o jogo na Fonte Nova, pela Copa do Brasil, foi um lixo de jogo. Mas algo lá no meu interiorzão mesmo, tá dizendo que esse jogo contra o Remo, a gente pode ter algo diferente. Principalmente na postura aí dos jogadores, enfim. Espero que essa minha percepção esteja certa. Digo, de coração mesmo, né? Porque tem muita gente que gosta de ver a crise. Vou dizer algo pra você aqui importante, e eu tô nisso aqui de produtor de conteúdo desde muito tempo, desde 2014 que eu tô no jornalismo, produção de conteúdo pro YouTube desde 2016, 17, por aí assim. O que dá mais grana, o que dá mais dinheiro, o que dá mais visualização e monetização é a crise, tá, gente? Você não acha que, não vem achando que a vitória dá monetização pra quem vive de YouTube, não. Sendo sincero e verdadeiro, poucos vão falar isso pra você. Poucos vão falar. O que dá grana, o que dá o dinheiro, o que dá a monetização pra galera é a crise. A crise leva, né, a essas coisas. A crise dá mais visibilidade, mais visualização, mais monetização. Então, muitos dos seus torcedores, seus influenciadores, seus jornalistas de estimação, às vezes eles ficam oriçados com a crise, com a derrota, porque vai botar mais dinheiro aí no bolso. E muita gente quer se fazer valer da sua opinião e manda superchat e manda live pix, sabe? Enfim, essa é a percepção que eu tenho, mas eu tenho esse sentimento, cara. Desde ontem eu conversei com a minha esposa isso. Falei, cara, eu tô com um sentimento que esse jogo contra o Remo vai acontecer algo grandioso e diferente. Espero que eu esteja certo, né? Enfim, mas não tô aqui pra iludir ninguém, não. Uma percepção minha, um sentimento que eu tô tendo. Tá, meus amigos, olha só. Reforço mais caro do Bahia em 2026 vai pro fim da fila e completa 6 jogos no banco. O Bahia investiu 16,1 milhões na contratação do Roman Gomes, mas tem um volante como titular na lateral direita. O reforço mais caro da temporada perdeu espaço e foi parar no fim da fila do setor atrás mesmo do Gilberto, cara. O Roman Gomes assistiu aí do banco de reservas as últimas 6 partidas do Bahia e tem o volante Azevedo como titular no setor. É a maior sequência sem jogar do argentino desde que ele desembarcou em Salvador, tá? A mudança desse status do Roman Gomes se deu após o início de temporada com elogios do técnico Rogério Ceni. Em janeiro desse ano, o treinador destacou a força física do argentino. Diz o seguinte, ó: nós temos o Roman chegando, vocês vão ficar impressionados com a força física desse garoto. É impressionante ele fisicamente no campo, elogiou o Ceni, tá? O Gomes ganhou a posição de titular no início do ano e começou jogando os confrontos contra o O'Higgins, das mais importantes, contra o O'Higgins pela Libertadores, e a final também do Campeonato Baiano ele foi titular, tá? Esse jogo diante da equipe do Vitória. E foi a decisão do estadual que marcou a ida do argentino pro banco de reservas. Roman foi sacado no intervalo da final contra o Vitória e só voltou a campo na goleada de 4-1 sofrida diante do Remo no Mangueirão pelo Campeonato Brasileiro. Em jogo que o Azevedo estava suspenso e o Gilberto estava vetado pelo departamento médico, cara. Estranho, né? Muito estranho. Evidentemente ele começou muito bem, me chamou a atenção, fiz vídeos aqui elogiando bastante essa situação aí do Roman Gomes,
mas depois desse jogo mesmo, dessa final do Campeonato Baiano, ele ficou fora e parece que quando o Rogério Ceni perde a confiança em um jogador, ele não volta mais atrás, tá? E a maior contratação do Bahia, mais de 16 milhões aí de reais, que é o Roman Gomes, hoje é o último da fila da lateral direita, perdendo até mesmo espaço para um volante improvisado na lateral. Isso, na minha opinião, é um erro de planejamento, porque a gente já sabia que o Roman Gomes é um jogador que jogou futebol argentino, mas ele não está pronto para ser protagonista, a gente já sabia disso. Ele chegou e quase que vingou como protagonista, acabou que as coisas não aconteceram, né? A gente pode até citar outros aí também, né? Outras posições, outras contratações, enfim. Então, é preciso entender e dar tempo para saber o que aconteceu. E será que vale a pena você manter o Azevedo? Tá jogando bem, tá? Na lateral, atrás do Gilberto. Será que deveria mesmo ter se desfeito do Ares? Será que não era melhor ir pro mercado para contratar um lateral mais contundente, um jogador? Parece que o Grupo City faz todo o movimento voltado na revenda, né? Todo movimento faz voltado aí na revenda. Em falar em revenda, em falar em jogador jovem, né? O Haaland do Sertão, né? Surgiu aí no jornal espanhol de que ele poderia ir pro mercado europeu, cara. Cara, o Bahia negou. Eu vou trazer a informação completa. Joia do Bahia, o atacante Del, pode estar vivendo seus últimos meses em Salvador, segundo o Diário AS, que não é um diário que fica de sacanagem, tá? O AS aí da Espanha não é de ficar inventando fake news, né? O Grupo City, que comanda o futebol do Tricolor, estuda espaço ao jogador em um dos clubes do conglomerado, já na próxima janela de transferência. O clube baiano negou essa informação, mas segundo o jornal AS, a ideia do Grupo City seria levar o jogador para uma das equipes do conglomerado, acompanhar a evolução e, se tudo der certo, dar o segundo passo para o Manchester City. Entre as opções está o Girona da Espanha, o Troyes da França e Lomel da Bélgica. O Del tem 17 anos e, no fim de 25, ele renovou o contrato dele com o Bahia até o fim de 28, como rescisório de 100 milhões de euros. Cara, a pergunta que eu faço é a seguinte, de coração, a pergunta que eu faço é a seguinte: beleza, vai levar o Haaland lá, e o cacete, vai levar o Haaland lá pro futebol, de lá, show de bola, beleza. Mas a pergunta que eu faço, cara, quando tem que contratar, o Bahia tem que contratar, por que não vem de lá pra cá? Por que o cara que não tá servindo no Girona, tinha um volante que me fugiu o nome agora, que era do Girona, foi negociado pra outro clube? Por que o cara não vem do Girona pro Bahia, não vem do time belga aqui pro Bahia, sabe? Não vem do Troyes, sei lá, pro Bahia? Por que a jovem promessa tem que ir pro Bahia pra lá? Mas o caminho inverso não vai acontecer? O caminho, tá vendo que o clube precisa de reforços? Tá vendo que o clube precisa de jogadores qualificados? Não vai fazer esse movimento? Não vai fazer esse movimento? Porra, aí é foda. Aí é difícil. Aí é complicado, né? Então, eu espero que não seja verdade, é muito jovem. Perdeu espaço aí com o Rogério Ceni, desceu pro sub-20, voltou, não entendi o porquê, até porque não tem um atacante dando show, e sempre quando o garoto entra ele dá conta do recado, mas já levar ele pra lá, não, vamos levar ele pra Europa, tá, cara, beleza, você quer levar a joia do Bahia pra Europa, mas os caras que estão lá, que estão sem espaço, não podem vir pro Bahia, por quê? Porque é futebol brasileiro? Aí é complicado, mas espero que o Del tenha vida longa aí no Bahia, muito jovem pra poder já ir embora, ele tem muito que ajudar o Bahia, se o Rogério Ceni deixar, ele tem muito que ajudar o Bahia já nessa temporada, tá bom? Você que tá comigo na Gol, deixa o like, inscreva-se, comenta agora, cara, o que você acha da saída do Del, né, se efetivamente ele tem que ser negociado, tem que ir pro futebol europeu, ou se ele pode ajudar o Bahia. Também se o Rogério Ceni vai deixar o garoto aqui, não vai usar o garoto, né? Às vezes é melhor até pra ele lá pra fora. Não vai ser utilizado aqui. O Rogério Ceni odeia usar garotos da base, né? Essa é a pura verdade. Mas enfim, o que você achou dessa situação do Del? O que você acha também sobre o Roman Gomes, o jogador aí que tá encostado? Virou a terceira opção na lateral direita e foi a contratação mais cara do Bahia na temporada. Deixa o like, inscreva-se, importante pra caramba, comenta também sobre essas duas situações. Forte abraço, bom dia, tamo junto, valeu!